muito obrigado pela sua presença. Você também que está em casa, participando deste culto, nossa gratidão. Que Deus o abençoe. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Esther. Podem abrir no capítulo 3 de Esther, por favor. O livro de Esther, ele tem 4 personagens centrais. Toda a história gira em torno desses 4 personagens. O primeiro, que aparece logo no início do livro, é Assuero, que na verdade é Xerxes, do capítulo 1. Temos, é claro, Esther, a rainha Esther. Temos Mordecai e temos Amã. Hoje vamos falar sobre Amã. Amã é o vilão da história. Os irmãos entendem o que é o vilão? O que é o vilão? Isto mesmo, os irmãos entendem disto. Entendem dessa história, desse enredo. Esse é um livro fantástico. Se você não leu Esther ainda, eu quero encorajá-la a ler Esther. Eu acredito que com 1 hora você lê Esther. Desliga a televisão, desliga o celular, 1 hora. Você que gosta de novela, no bom sentido, né? Vai amar Esther. Hoje vamos falar então do vilão da história do livro de Esther, Amã. Versículo 1 diz: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. O rei Assuero era o rei. Em alguma Bíblia aqui tem o rei Xerxes. Olha, algumas Bíblias tem o rei Xerxes, né? Que maravilha, é isso mesmo, é o mesmo rei Xerxes. Como os irmãos sabem, nós temos esse nome, principalmente no texto da Septuaginta, e não no texto hebraico. Mas essa é uma informação importante, porque este é o rei Xerxes, século V, 486 até 486 até 465. Então, este é o rei Xerxes. Mas hoje não é o dia de falarmos do rei Xerxes, nem do rei Assuero. Hoje é o dia de falarmos sobre Amã. Então, este grande rei, este grande líder do Império Persa, ele promove Amã. Aí tem o texto bíblico, né? Ele era um agadita e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, Amã, ele se tornou a segunda pessoa mais importante no Império Persa. Pouca coisa ou muita coisa? Muita coisa, muita coisa. Então, este homem, ele tinha êxito profissional. Era para estar feliz ou triste? Muito feliz. Este era Amã. Uma outra coisa interessante sobre Amã que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está no capítulo 5, versículos 10 e 11. Vamos ver o versículo 10. Amã, porém, se refreou e foi para a sua casa, né? E mandou vir seus amigos e Zeres, sua mulher. Então vejam bem, Amã tinha êxito profissional,
E Amã tinha família. É bom ou é ruim ter família? É muito bom ter família. Você poder ir para uma casa, receber o carinho da família, o apoio da família, o suporte da família. Que maravilha isto! Amã tinha isso. Então, Amã, além de ter a família dele, a esposa, ele tinha amigos. É bom ou é ruim ter amigos? Bom. Tinha razão para estar feliz ou triste? Feliz. Tinha razão para estar feliz. Versículo 11. E contou-lhes Amã, contou para quem? Para os amigos. Só para os amigos? Para a esposa, né? E a multidão de seus filhos. Então, Amã tinha esposa, amigos e tinha muitos filhos. Que maravilha! E contou, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Aqui nós temos um pouquinho da alegria, mas talvez um pouquinho do orgulho, da vaidade de Amã. Mas está tudo bem ele compartilhar os êxitos. A princípio não é errado, é positivo, né? Então, este homem tinha tudo isso. Uma outra coisa interessante sobre Amã, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está aí mesmo no capítulo 3, versículo 12. Capítulo 5, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12 de Esther. Muito bem. Vamos ler juntos? Ah, não, pode deixar. Vamos ler todos juntos esse texto? Então, vejam bem, Amã tinha sido convidado pela rainha Esther para um banquete, para uma festa. Somente a rainha, o rei e Amã. Então, o prestígio de Amã, o respeito que ele tinha, a honra que ele tinha, né? Capítulo 6, por favor. Vamos... Capítulo 5, versículo 13, por favor. Capítulo 5, versículo 13, por favor. Porém, tudo isso não me satisfaz. Então, vamos parar aqui um pouco agora para analisar essa frase de Amã, né? Então, Amã tinha êxito profissional, Amã tinha família, Amã tinha amigos, Amã tinha esposos, filhos, Amã tinha dinheiro, tinha bens. Ele era um homem que tinha posses. Mas Amã não estava satisfeito. Amã tinha um problema. Vamos ver qual é o problema de Amã. Capítulo 3. Vamos ler o versículo 2 em diante.
do capítulo 3, por favor. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então esse se tornou um problema para Amã. Versículo seguinte, por favor. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandamento do rei? Versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Então, Amã começou a ter furor, começou a ter raiva, começou a ter ódio. Versículo 6, por favor. Quem é que lê para nós? Vamos ler juntos? Veja bem como é que um problema pessoal toma uma dimensão nacional, étnica. Então você começa a perceber que este homem que tinha tudo para ser feliz, ou ele não tinha tudo para ser feliz? Na verdade, se os irmãos analisarem bem esse texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 3, Amã tinha percebido que Mardoqueu não se inclinava para ele? Não, isso mesmo, irmão Charles. Os servos que estavam lá, junto com Mardoqueu, é que falaram para Amã: olha, tem uma pessoa que não se inclina para você. O que Amã poderia fazer? Deixa para lá. Não é isso mesmo? Sim ou não? Mas Mardoqueu, ele precisa alimentar o seu ego, é um homem vaidoso, é um homem orgulhoso, é um homem... Eu falei Naamã? Falei Mardoqueu? Ah, muito obrigado. Muito obrigado, querida. É Amã. Mardoqueu não. Mardoqueu vai chegar o dia dele ainda. Hoje é Amã. Então Amã, ele sentia necessidade de alimentar o seu ego, era uma pessoa orgulhosa, presunçosa, não era humilde, era uma pessoa vaidosa, e revela tudo isso. E uma pessoa totalmente destemperada. Ele quer matar uma mosca com um canhão, um tiro de canhão. E é aqui que nós encontramos esse problema de Amã. Ele poderia perseguir quem? Revidar contra quem? Contra Mardoqueu. Né? Contra Mardoqueu. Vou destruir Mardoqueu. Mas Amã disse: não, eu quero destruir não apenas Mardoqueu, eu quero destruir todos que estão ligados a Mardoqueu. A família de Mardoqueu, os tios de Mardoqueu, os parentes de Mardoqueu, todos que são judeus.
Mardoqueu se tornou prisioneiro dos seus vissentimentos. Fácil ou difícil acontecer isso com você e comigo? Fácil. Pessoa que não tem sabedoria para resolver um problema, que é descontrolada no falar, no agir, desproporcional. Você é assim? Você já parou para pensar em você? Como é que você resolve um problema em casa? Você aumenta o problema? Com a sua solução você piora a situação? Como é que você resolve um problema na igreja? Como é que você resolve um problema no trabalho? Como é que você resolve um problema na escola? Como é que você resolve um problema na sua vida? Você reage de uma maneira desproporcional? Você exagera? Capítulo 5, versículo 9, por favor. Vamos ver esse texto bíblico. Vamos ler juntos, por favor? Você vai encontrar isso no livro de Esther várias vezes. Primeiro, Amã não sabia da atitude de Mardoqueu. Mas desde quando ele sabe, ele permite que Mardoqueu roube a sua alegria, roube o seu bom ânimo, roube a sua paz, roube a sua serenidade. Não seria esse o seu caso? Não seria esse o meu caso? O que é que eu estou deixando que roube a minha paz, a minha alegria? A chuva? A chuva que entra na minha casa? Uma goteira dentro de casa? Um problema com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu irmão, ou com a minha irmã, ou com um vizinho? Aí eu pego tudo mais da minha vida e jogo no lixo? É isso que você pode fazer com a sua família, com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge? É isso que você pode fazer com a igreja? Seria isso que você está fazendo, na verdade? Então, Amã é um personagem muito interessante, muito curioso. Há outros textos sobre este homem que eu gostaria de sublinhar com os irmãos. No capítulo 5, no versículo 14, vamos ler juntos, por favor?
Eu espero que depois desse estudo em Amã, você chegue em casa e coma esse livro de Esther, na verdade, né? Veja bem, o que nós temos aqui? A família de Amã e os amigos de Amã dando um conselho para ele. Você faça uma forca para Mardoqueu. Mate Mardoqueu. Acabe com a vida dele. Meus amigos, pior do que a gente ser destemperado, tão ruim quanto, é a gente ter amigos que não são sábios perto da gente. Pessoas também descontroladas. Na verdade, há um ditado que diz: quem escolhe o conselheiro, escolhe o conselho. Se você escolhe um conselheiro violento, você já escolheu o conselho. Cuidado com quem você anda. Cuidado quem você procura para se aconselhar. Porque se for uma pessoa violenta, destemperada, que não sabe falar, não sabe agir, não sabe reagir, ao invés de ajudar você na solução, pode piorar a sua vida. Bem, Amã, ele aparece no livro de Esther 54 vezes. Poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. 54 vezes ele é mencionado aqui. Amã queria humilhar Mardoqueu. Amã queria matar Mardoqueu. E Amã era a pessoa exaltada pelo rei Xerxes, pelo rei Assuero. Neste livro de Esther, nós encontramos uma inversão disto. Há um câmbio impressionante na história. Tudo de mal que Amã quis para Mardoqueu, aconteceu com Amã. Tudo. Capítulo 6, versículo 5, por favor. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Então, o rei manda chamar Amã. Versículo seguinte, por favor. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O que os irmãos acham? Amã tinha um conceito baixo de si ou alto de si? Alto. Essa atitude revela um ego muito forte ou um ego muito fraco? Orgulho ou humildade? Orgulho. Então, é isto. Então você vai lendo a história, você vai descobrindo quem é Amã, o caráter dele. Mas o rei não estava pensando em Amã. O rei estava pensando em Mardoqueu. Versículo seguinte, por favor. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, por favor, pode prosseguir. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Versículo seguinte, por favor. E entregue-se, vamos ler juntos?
Versículo seguinte, por favor. Vamos ler juntos? É verdade. Irmãos, imagine uma cena. Cadê a equipe de teatro da igreja, não é verdade? Para a gente ter aqui, né? Amã, Mardoqueu num cavalo, né? Andando aqui. E qual seria a palavra? Mardoqueu ia andando no cavalo, Amã puxando o cavalo, Mardoqueu com a coroa, com as vestes, com a veste real. Isto, aí Amã ia falando, assim se fará aquele a quem o rei deseja honrar. Que coisa impressionante. E ele foi passando na cidade toda de Suzã, que era uma das capitais do Império Medo-Persa, principalmente capital de inverno. Mas isso é para outro dia também. Mas e vamos ver o que aconteceu com Então nós temos no capítulo 7, agora versículo 10. Quem é que lê para nós? Vamos ler juntos? Enforcaram, pois, Amã na forca. Então, Amã queria humilhar Mardoqueu, Amã queria matar Mardoqueu. Amã era a segunda pessoa no Império Persa. Amã perde essa posição. E quem é que ganha essa posição? Capítulo 10, versículo 3. Quem é? Vamos ler juntos? 10, 3. Vamos ler juntos, por favor? Quero dizer para os irmãos que eu tenho estudado esse livro para compartilhar com os irmãos algumas lições que Deus colocou no meu coração sobre esses personagens que nós temos neste livro e outras coisas neste livro que gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas a primeira dessas coisas é sobre Amã. Então nós temos um grande reverso, pelo menos 3 aqui. Amã queria humilhar Mardoqueu, mas ele foi humilhado e Mardoqueu foi exaltado. Amã queria matar Mardoqueu e mandou fazer uma forca para Mardoqueu. Mas quem morreu nesta forca preparado por Amã foi o próprio Amã. Amã era a segunda pessoa no Império Persa. Mas agora, Mardoqueu é a segunda pessoa no Império Persa. Vamos dar uma olhada em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. 12, 3. Gênesis 12. Deus falando para Abraão. Abraão é considerado o pai dos judeus, pai da nação. Vamos ler juntos, por favor?
Deus está falando para Abraão que ele vai abençoar, né, aqueles que o abençoarem. Mas Deus está dizendo que ele vai amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. E que através dessa pessoa que recebeu a bênção do Senhor, todas as famílias da terra serão abençoadas. O Antigo Testamento é um livro escrito por judeus e para judeus. Mas nós descobrimos no Novo Testamento que todas as coisas que temos no Antigo Testamento são também para nós gentios. Porque em Cristo somos um. Somos filhos de Abraão pela fé. Paulo escreve sobre isso. João Batista disse que, para os judeus que estavam perto dele, que Deus poderia transformar pedras em filhos de Abraão. Que eles não se estribassem na etnia deles, pensando que essa leitura literal das coisas bastaria. No livro de Esther, literalmente, nós temos isto, se formos fazer uma interpretação literal. Uma pessoa que quis amaldiçoar um judeu, um israelita, e trouxe para si a maldição. Eu acredito que o princípio que temos aqui serve para você e para mim. Nós não somos chamados para levar maldição para ninguém. À luz de Jesus. Ninguém. Jesus nos ensinou, o filho de Abraão, o que é maior do que Abraão. Ele nos ensinou a amar os nossos inimigos. Bendizer, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Não é isso mesmo? Orar pelos que nos perseguem. Eu acredito que Amã não pode ter lugar na sua vida. E não pode ter lugar na minha vida. Se uma pessoa, qualquer que seja ela, te contrarie, te aborreça, você não pode deixar que esse aborrecimento, que essa tristeza, que essa raiva se agigante dentro de você. Você não pode começar a viver agora movido pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de destruir essa pessoa. Isto, de acordo com a Bíblia, se você fizer isto, isso vai destruir quem? A você mesmo. Você não vai ter mais alegria para curtir a sua família. Você não vai ter mais alegria para curtir os seus filhos, sua esposa, seu marido, a igreja, as pessoas, o culto, a vida, o verde, o mar, o azul, as estrelas, o vento. Perdeu a sua alegria. Por quê? Porque você é tolo. Porque você é tolo, você é bobo. Você permitiu que um problema do seu filho se transformasse num bicho, num monstro. Você tomou uma proporção, fez com que isso tomasse uma proporção gigantesca. Do seu cônjuge, ou do seu filho, ou da sua filha, ou da pessoa aqui da igreja, ou do pastor da igreja. Você está fazendo uma tempestade com um copo d'água, na verdade. Você não sabe resolver problemas.
Os problemas tomam conta de você e se agigantam dentro de você. E você já não fala bom dia, você não ri, você não brinca, você não é feliz, tendo mais motivos para ser feliz do que para ser triste ou infeliz. Não seria o dia, a hora de mudar? Eu não serei Amã. Eu não serei Amã. Eu tenho mais motivos para ser feliz. Há um salmo que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não é isso mesmo? E não te esqueças. Amã se esqueceu dos benefícios que ele tinha ganhado, das bênçãos que ele já tinha. Êxito profissional, sim ou não? Sim. Família, amigos, dinheiro. De vez em quando eu brinco com Rosilane, que eu a amo, que ela é a pessoa mais bonita da vida e que eu tenho tudo para ser feliz, mas eu sou triste. Eu digo para ela brincando. Aí ela me chama de bobo, na verdade. Mas é só brincadeira que eu faço com ela. Só brincadeira. Há pessoas que têm tudo para serem felizes. Mas elas não apenas são infelizes, mas fazem outros também infelizes. Hoje é sobre Amã. Próximo encontro vamos falar sobre Assuero, sobre Esther, sobre Mardoqueu, tantas coisas. Eu, na verdade, eu tenho tudo isso no meu coração para compartilhar com os irmãos. Pensei em compartilhar tudo de uma vez só, na verdade. Mas ia demorar muito, não é verdade? Ia demorar muito. Mas quero dizer para os irmãos que estou apaixonado por Esther. Esther, o livro. Estou apaixonado por Esther, o livro. Né? Esther. Mas eu gostaria que você saísse daqui dessa manhã, nesse culto, disposto a não permitir que um problema se agigante e destrua a sua felicidade, sua paz, sua alegria, que nós temos em Cristo Jesus. O amor de Deus revelado em Cristo, o perdão dele, a paz dele, a alegria dele. Não permita que um problema com o seu filho roube toda a sua alegria com seu filho. Um problema com seu cônjuge roube toda a alegria, toda a admiração que você tem pelo seu cônjuge. Não permita que isso aconteça. Com seu pai, com a sua mãe, mesma coisa. Com as pessoas. Faça isto. Entregue os seus problemas, suas dificuldades nas mãos do Senhor e peça a Ele sabedoria para que você não se esqueça de quê? Isso. De nenhum dos benefícios que o Senhor tem dado para você. Que você não se esqueça de nenhuma coisa boa que o seu cônjuge, que os seus filhos têm feito para você. Paulo disse, eu vou esquecer de algumas coisas e vou avançar. Ele não disse isso? Você não pode ficar lembrando das coisas negativas e esquecer das coisas positivas. Não. Faça isso. Vamos orar?
Obrigado, Pai, pelas lições que podemos extrair da Tua Palavra. Ajuda-nos a não esquecer de nenhum dos Teus benefícios. E ajuda-nos a entregar em Tuas mãos qualquer tristeza e qualquer problema que tenhamos, com qualquer pessoa ou com qualquer situação ou circunstância. Dá-nos sabedoria para tanto. Em nome de Jesus. Amém.